Considere que em uma dada região do espaço nós tenhamos partículas em repouso. E aqui estão representadas duas dessas partículas nesse desenho. A partícula da esquerda, que eu estou denotando aqui por esse 1, e a partícula da direita, que eu estou representando com esse 2. Então, duas partículas em repouso possuem associadas a elas uma certa quantidade física que eu vou chamar de carga elétrica. Então, a partícula 1 possui uma certa quantidade física chamada de carga elétrica e eu vou representar isso pela letra Q. Essa quantidade física eu estou chamando de Q. Do mesmo modo, a partícula 2 possui associada a ela uma certa quantidade de carga elétrica. Como essa quantidade aqui pertence à partícula 1, eu vou chamar ela de Q1. Da mesma maneira, eu vou chamar isso daqui de Q2. E estando essas cargas separadas por uma certa distância, elas vão interagir. Essa interação pode ser calculada pela chamada lei de Coulomb. A lei de Coulomb é, portanto, uma lei física que permite calcular como essas cargas interagem. Em 1785, Charles Augustin Coulomb demonstrou experimentalmente como isso pode ser feito, certo? Bom, esta força que vai aparecer entre as cargas elétricas, a gente chama ela de força elétrica, ou de força eletrostática, para indicar o fato de que essas cargas elétricas, que essas partículas, estão em repouso. Vamos representar os elementos aqui, alguns elementos importantes. Entre as partículas existe uma separação, uma distância que eu vou chamar aqui, que eu vou representar pela letra D. Aí está. Bom, estas partículas irão, portanto, interagir. A força que a partícula 2 sofre por causa da partícula 1. Então, eu posso representar isso assim. Esta é a força que a partícula 2 sofre por causa da partícula 1. Do mesmo modo, aqui eu tenho a força que a partícula 1 sofre por causa da partícula 2. Essas forças podem ser de dois tipos. Essa força pode atuar no sentido de fazer essas cargas se aproximarem, tenderem a se aproximar, ou no sentido de que essas cargas tendam a se afastar uma da outra. Por isso eu vou representar essa outra situação assim. Muito bem. Pela terceira lei de Newton, força que 1 sofre por causa de 2 é igual à força que 2 sofre por causa de 1, seja no caso da atração ou da repulsão. Eu vou chamar isso aqui genericamente de uma força F. Esta força F, que é a lei de Coulomb, pode ser calculada da seguinte maneira. Bom, isso aqui é igual a uma constante K, que multiplica o valor da grandeza associada à partícula 1 pelo valor da grandeza associada à partícula 2. E essa grandeza nós estamos insistentemente chamando de carga elétrica. Tudo isso ainda dividido pela distância ao quadrado. Bom, portanto, essa aqui é a chamada lei de Coulomb. A força de interação entre essas partículas é o produto da grandeza associada a essas partículas, carga elétrica, pela distância entre elas ao quadrado e ainda multiplicado por uma constante. Esse D chapéu que aparece aqui é uma notação vetorial para dizer que essa força tem a direção da reta que une essas cargas aqui. Lei de Coulomb. Bom, mas perceba que essa lei de Coulomb, da maneira como ela foi determinada experimentalmente, tem um paralelo com a lei da gravitação universal. Se lembrarmos, a lei da gravitação universal trata também de dois corpos, duas partículas que interagem a uma certa distância. Mas, nesse caso, a grandeza associada
aos corpos, às partículas, não é mais a carga elétrica, e sim uma massa. Então aqui eu estou indicando nesse meu desenho a massa da partícula 1 e a massa da partícula 2. Separadas também por uma distância d, esses objetos irão interagir com uma força F que tem essa magnitude aqui. Forças são forças do inverso do quadrado da distância. O que aqui significa? Significa que essa força F ela é proporcional à distância, né? É inversamente proporcional à distância quadrada. Na lei da gravitação universal, essa constante G que aparece é a chamada constante da gravitação universal. A constante K, que aparece na lei de Coulomb, a gente vai chamar de constante eletrostática. Constante eletrostática. E a constante da gravitação, né? Bom, no caso da gravitação universal, estão envolvidas massas, certo? No caso da gravitação universal, essa força de interação é somente de um tipo, somente atrativa. Massas, portanto, somente se atraem. Diferente, na lei de Coulomb, as partículas podem tanto se atrair como se repelir. Vai depender da situação que nós veremos adiante. Então, eis a primeira diferença entre a lei de Coulomb e a lei da gravitação universal. Embora matematicamente elas sejam idênticas, na lei da gravitação universal há somente um tipo de interação, uma interação atrativa. Na lei de Coulomb há dois tipos de interação, interação atrativa e interação repulsiva. A massa é sempre positiva. Então, a massa é positiva. Logo, a força gravitacional só tem um comportamento. As cargas, a carga elétrica, já que a força que estou representando aqui por quê? A carga elétrica que eu estou representando por quê? Já que a força tem um comportamento que pode ser do tipo atração ou repulsão, então a carga elétrica ela pode ser de dois tipos. Então a carga é positiva ou negativa. Em módulo, a lei de Coulomb ainda pode ser escrita da seguinte maneira, né? Como existem agora dois tipos de carga elétrica, né? No que se refere ao sinal, então em módulo a lei de Coulomb pode ser escrita da seguinte maneira, onde esse módulo aqui significa dizer que mesmo que o valor dessa grandeza chamada carga elétrica seja negativo, quando trouxermos para cá, para dentro dessa expressão, ela vai se tornar positiva. Outra coisa aqui é que nós estamos escrevendo aquela constante K dessa maneira, né? Na verdade, ela é escrita dessa maneira, onde esse ε0 que aparece aí é a chamada permissividade do meio e tem esse valor aqui, 8,85 vezes 10 a menos 12 c quadrado por n m quadrado. Esse c quadrado significa Coulomb quadrado, Newton metro quadrado, certo? Bom, mas nos nossos casos aqui, a gente não vai usar a expressão da lei de Coulomb dessa maneira. A gente vai escrever isso com o valor de K mesmo que nós escrevemos anteriormente. E se nós fizermos essa conta aqui, se nós computarmos esse valor aqui, o valor de K vai ser aproximadamente 9 vezes 10 a 9. 9 vezes 10 a 9. Uma unidade igual ao inverso disso aqui. Certo? Então, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado.
Bom, uma coisa daqui a gente já pode concluir que, sabendo que esse N aqui se refere a Newton, a força, e esse metro quadrado, a distância ao quadrado, né? Metro é a unidade de distância, o o C quadrado vem da unidade desta coisa chamada carga elétrica. Então aqui a unidade desse cara é C, a unidade desse cara também é C. Quando eu faço C vezes C, C quadrado. E eu estou chamando isso aí de Coulomb. Portanto, a unidade da carga elétrica, é o C maiúsculo, que nós chamamos de Coulomb, certo? Bom, a força eletrostática, quando plotada no gráfico, vai apresentar esse aspecto aqui. Por ser uma lei do inverso do quadrado da distância, nós temos o seguinte, que quando a distância aumenta, a força diminui. Veja, para um valor de distância 1 aqui, eu tenho uma força F1. Aumentando a distância, olha o que aconteceu com a força diminuiu. E se lembre, diminui pelo inverso do quadrado da distância. Ou seja, se a distância aumentar 2 vezes, a força diminui 4. Se a distância aumentar 3, a força diminui 9. E o contrário também é verdadeiro, né? Outra coisa que podemos ver também sobre essa grandeza chamada carga elétrica é que ela obedece ao princípio de superposição. O que é isso? Digamos que eu tenho aqui N partículas, cada uma carregada de uma certa quantidade chamada carga elétrica. Carga elétrica de 1, da partícula 2, da partícula 3 até a mesma partícula. Digamos que eu queira calcular a força total que age sobre a partícula 1 devido a essas outras partículas. Bom, isso é simplesmente a soma vetorial da força da partícula, a força que sofre a partícula 1 por causa da partícula 2, mais a força a soma vetorial da força sobre a partícula 1 por causa da partícula 3, mais todas as outras partículas até a enésima partícula. Carga elétrica é uma propriedade da matéria. Uma vez que exista a matéria, a carga elétrica se manifesta na matéria, certo? Como uma propriedade intrínseca, a gente vai ver as partículas que compõem a matéria, certo? Então, esta grandeza, carga, se manifesta na matéria, mas se manifesta na matéria numa dada situação, certo? Essa manifestação dessa coisa chamada carga elétrica acontece quando a estrutura íntima da matéria sofre mudanças. E a gente vai ver o que eu quero dizer com isso, com mudanças. Tá bom? Então, a carga é uma coisa atrelada à matéria e que se manifesta na matéria quando esta matéria sofre mudanças. Bom, que mudança é essa? Né? Eu coloquei aqui entre aspas. Essa mudança que a gente diz é o fato de que esta carga pode ser nula, certo? Ou seja, uma partícula pode não estar apresentando em um certo momento essa grandeza, pode não estar exibindo essa carga, ou seja, essa quantidade seria zero, ou pode estar com esta quantidade diferente de zero. Então, esta mudança é o que a gente chama, na verdade, de eletrização. Quando a quantidade de carga de um corpo é diferente de zero, a gente diz que o corpo está eletrizado, certo? E para eletrizar um corpo, há três maneiras, né? Três maneiras de você conseguir eletrizar um corpo. Essas maneiras estão aqui representadas. Eu posso eletrizar um corpo por um processo chamado atrito, por um processo chamado contato e por um processo chamado indução. Pois bem, mas vejamos mais sobre isso. Então, nós já sabemos que a carga elétrica é uma grandeza física que faz com que a lei de Coulomb nos diga que a interação entre duas partículas pode ser do tipo atrativo ou repulsivo. E isso nos levou a considerar que
essa carga elétrica pode ter dois sinais, né? Ela pode ser positiva ou negativa. Portanto, quando um corpo está eletrizado, ou seja, sua carga é diferente de zero, esta carga, esta grandeza, pode ser positiva, que é maior que zero, ou negativa, que é menor que zero, certo? Bom, mas o que torna possível isso? Né? O que torna possível nós termos um corpo, uma partícula, com uma quantidade associada a ela positiva e uma quantidade associada a ela negativa. Bom, a resposta é que a carga de um corpo ela depende de um valor fundamental, de um valor mínimo de carga elétrica. Ou seja, toda vez que nós encontramos um corpo eletrizado na natureza, um corpo que apresenta uma quantidade de carga diferente de zero, esta carga total deste corpo, na verdade, é o balanço de uma carga menor, de uma carga fundamental que existe associada à matéria. Por isso que a gente diz que a carga é uma propriedade intrínseca à matéria. Porque, fundamentalmente, as partículas que compõem a matéria, e no nosso nível a gente vai considerar aqui prótons, elétrons e nêutrons, estas partículas têm associadas a elas um valor mínimo de carga elétrica. Então é como se existisse um quantum de carga elétrica. Vamos dizer assim, um menor valor de carga elétrica, da qual toda e qualquer outra carga depende dessa carga mínima. Certo? Por isso que a gente diz que a carga é, portanto, quantizada. Quantizada significa dizer que existe um valor menor, um mínimo valor de carga, a partir do qual todas as outras cargas são construídas, vamos dizer assim. Bom, e este valor, a gente representa ele pela letra E, carga elementar, carga fundamental, e apresenta o seguinte valor, né? O valor da carga fundamental é mais ou menos, mais para a carga positiva, menos para a carga negativa, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Portanto, este é o menor valor de carga fundamental associado aí às partículas que compõem a matéria. Né? Para o nosso caso aqui, prótons, elétrons e nêutrons. Existem outras partículas, a carga de um quark é mais ou menos um terço deste valor aqui. Portanto, seria uma carga mais fundamental ainda. No entanto, como esses objetos não são observados isoladamente, apenas compondo prótons e nêutrons, por exemplo, então, e por motivos históricos, o valor da carga fundamental, o valor elementar de carga elétrica, continua sendo esse aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. De tal maneira que o valor positivo está associado ao próton e o valor negativo está associado ao elétron. Este cara aqui não possui a carga elétrica. A carga elétrica dele é zero, na verdade. Portanto, toda e qualquer carga de um corpo resulta do balanço dessas quantidades aqui. De tal maneira que, quando dizemos que um corpo possui uma carga elétrica nula, significa dizer que, olhando para a sua estrutura íntima, a quantidade de prótons e elétrons neste cara são iguais. Logo, já que a quantidade de carga de um próton é essa e a do elétron também é essa, mas com sinais diferentes, então se eu tiver quantidades iguais dessa coisa aqui, isso vai fazer com que o cara que é formado por esses prótons e elétrons esteja com um valor de carga nulo, né? Estará neutro. No entanto, uma vez que a gente tenha valores diferentes, aí eu vou ter situações como se a quantidade de carga positiva ou
Ou seja, se a quantidade de prótons em um cara for maior do que a quantidade de elétrons, então esse cara vai estar eletrizado positivamente. Do contrário, se a quantidade de prótons for menor do que a quantidade de elétrons, então a carga dele será negativa. E claro, se a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons, sua carga será neutra, será nula, certo? Então, o fato de um corpo apresentar uma carga positiva ou negativa depende disso aqui, depende dessas quantidades elementares que formam a matéria, ok? Então, a carga de um corpo resulta de um excesso disso, de um excesso disso aqui, isso aqui, ou de um excesso disso aqui, certo? Excesso disso gera isso, excesso disso aqui gera isso, certo? E essa situação aqui corresponde a isso, ou essa situação aqui corresponde a isso, e essa situação aqui corresponde a isso, ok? Muito bem. E por fim, resta dizer que num sistema isolado, considerando que tenhamos aí um sistema isolado formado por partículas dotadas de carga elétrica, mas que interagem somente entre si, vale o princípio de que a soma algébrica associada a essas quantidades aqui permanece constante. Bom, a gente vai ver agora exercícios no próximo vídeo e, porventura, alguma coisa que tenha faltado aqui, a gente complementa nesse exercício.